relacionamento acabou, mas você continua se punindo, porque o término terminou, mas a culpa acabou ficando e ela está destruindo mais do que a própria saudade. Você já se pegou assim pensando: se eu tivesse sido melhor, se eu não tivesse falado aquilo, se eu não tivesse feito tal coisa, se eu tivesse feito de uma maneira diferente ou melhor, se eu tivesse insistido um pouquinho mais? Aí você acaba revivendo aquelas cenas novamente, repassa aquelas conversas, relê aquelas mensagens ali trocadas, principalmente nos momentos bons em que vocês tiveram ótimos e excelentes momentos. Aí você procura o momento exato que tudo desmoronou, e aí quando chega no final das suas próprias conclusões e raciocínio, você se coloca culpado por tudo, como se amar fosse um teste e você fosse reprovado, como se o fim fosse a prova de um fracasso. Mas deixa eu te dizer uma coisa: a culpa não é amor, a culpa ela é prisão. E quantas pessoas, muitas vezes por motivos justos do término, de rompimentos, em situações que infelizmente qualquer pessoa que tenha um pouquinho de bom senso enxerga que não daria certo, a pessoa ela fica presa à culpa. Não, olha, acabou porque talvez eu deveria ter feito mais, eu deveria ter entregado mais. Não, aqui vai uma verdade difícil de você aceitar, porque nem todo término acontece porque alguém errou, não. Às vezes acontece porque duas pessoas elas não conseguiram mais se encontrar, não conseguiram mais se conectar, não conseguiram mais ter aquela conexão, porque relacionamentos não acabam por apenas um detalhe ou uma situação, elas acabam por um conjunto de fatores, situações, comportamentos, palavras, que quando você junta, você entende que realmente não teria condições. E você não é o único responsável por uma história feita a dois, porque todo término, se houve algum culpado, nem que seja uma parcela, os dois têm uma parcela de culpa por razões. Agora imagina que essa cena comigo: você está sozinho de madrugada, o celular quieto, aí sua mente começa a pensar: nossa, eu deveria ter sido mais paciente, não, eu deveria ter entendido mais, olha, eu deveria ter amado melhor, eu deveria ter feito mais, eu deveria, sei lá, ter cedido um pouco mais, eu acho que eu me excedi algumas coisas aqui. E quanto mais você pensa, mais você acaba se afundando naqueles pensamentos, naquele sentimento de culpa, que muitas vezes culpa que você não tem, mas aí você não está você se analisando, mas você acaba se punindo, se castigando, se maltratando, porque a sua mente prefere a culpa do que aceitar aquilo que realmente acabou. Porque a gente acaba muitas vezes passando por esse sentimento, pensando: nossa, acabou porque eu não fiz mais, eu sou culpado. E muitas vezes esse sentimento de culpa não resolvido, não tratado, não curado, faz com que a pessoa, o quê? Ela fique parada na vida, ela não consiga seguir em frente. Porque se foi culpa sua, parece que você poderia ter evitado, mas nem sempre poderia, mesmo dependendo da situação. Hipoteticamente, se a culpa fosse sua pelo término, você não poderia evitar, porque aquilo, quando o término num relacionamento chega, infelizmente é inevitável que isso aconteça, e se tiver culpados, cada um tem a sua parcela de culpa. Agora, não queira se culpar sozinho, não queira dizer que toda a culpa é toda sua, que você que errou, não. Se terminou, infelizmente terminou, não tem o que pensar, porque a culpa é uma tentativa de controle sobre você, porque o cérebro pensa: olha, se eu fui o problema, eu posso consertar isso, eu posso resolver isso, mas isso é uma ilusão, porque você não controla outra pessoa, você não controla o tempo, você não controla a maturidade emocional de alguém, você só controla a sua parte. E é aí que talvez você tenha errado, mas errar não te torna uma pessoa indigna, te torna um ser humano, porque todos nós, seres humanos,
somos pessoas imperfeitas e que em algum momento da nossa vida, desculpe, ou em algum momento da nossa vida a gente vai acertar e a gente vai cometer erros. E dentro de relacionamentos a gente sempre, quem que nunca cometeu um erro? Eu não estou dizendo coisas inaceitáveis, mas estou dizendo aqueles erros ali normais que todo ser humano comete. Culpa saudável, ela acaba te ensinando, pô, não deveria ter feito dessa forma, olha, eu não deveria ter falado dessa forma, eu tenho que falar de uma maneira um pouquinho mais tranquila, mais mansa, olha, eu não deveria ter falado nesse tom de voz, eu posso falar um pouquinho mais baixo, ser um pouquinho mais claro na minha comunicação, olha, e a culpa, porque agora, quando essa culpa, ela te torna, mas te faz você mudar, refletir para você melhorar, é uma coisa. Agora, aquela culpa excessiva de que tudo foi você que errou, de que só você deveria ter feito mais, e essa culpa acaba te destruindo e destruindo muita gente. Agora eu preciso ser firme e honesto com você, mesmo que você não queira ouvir. Você não vai se curar se odiando a você mesmo, não vai. Você não vai superar se você ficar se punindo, não vai de forma alguma. Você não precisa ser perfeito para você merecer amor, porque o erro das pessoas é exigir uma perfeição que elas mesmas não têm. E o outro erro também, o extremo, é você querer ser perfeito demais. Isso ninguém consegue, não existe. O que você precisa é você ser uma pessoa consciente, aprender e seguir em frente, porque se você ficar preso na culpa, é você continuar num relacionamento que você tá sozinho, porque enquanto o outro já foi embora, já seguiu a sua vida, até mesmo está em um outro relacionamento, você ainda está pagando um preço por uma relação que já não existe mais. E muitas vezes a outra pessoa está muito longe, muitos quilômetros de distância de você. E não existe recomeço onde há autopunição constante. Não existe. Então, abra sua mente, entenda aqui, porque o labirinto afetivos aqui existe para isso, para te tirar da prisão emocional, porque aqui a gente fala sobre luto, culpa, apego, autossabotagem e reconstrução interna, porque se você ficar preso nessa culpa, essa culpa vai acabar te matando, estagnando a tua vida, porque você não precisa esquecer o que você viveu, não, mas você precisa parar de se condenar por isso. Você pode reconhecer os seus erros e não cometê-los mais, mas sem transformar isso em uma sentença que você se condena a você mesmo. Talvez o que você precisa ouvir isso hoje. Você não é o vilão ou a vilã da história. Você é alguém que amou com o que sabia, com o que você conhecia, com o que você aprendeu, com o que você tinha, o que você podia. Porque a partir do momento que a gente tem a consciência de que a gente ofereceu o melhor que a gente tinha, a partir do momento que a gente tem a consciência de que a gente ofereceu o melhor que a gente tinha, a gente fez de tudo com o melhor das nossas forças, a gente não precisa se culpar, a gente pode dormir com a consciência tranquila, porque o fim, ele não apaga a sua intenção, e a culpa não é o caminho para você se curar, mas a compaixão é. E se esse vídeo te tocou, comenta aqui, eu me perdoo e eu não vou ficar preso à culpa. E fica, porque aqui no Labirintos Afetivos a gente aprende que superar aqui não é esquecer, mas é você parar de se punir. E se esse vídeo aqui teve um valor para você, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, participe conosco nos comentários, porque o seu comentário ele é muito importante para nós aqui do canal. E se você precisa de uma orientação, precisa de um conselho e quer que a sua história vire um vídeo aqui para a edificação da nossa comunidade, então mande a sua história aqui para o nosso e-mail labirintosafetivos@gmail.com e até o próximo vídeo.